Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira vamos iniciar uma semana nova, com muito empenho, com muita dedicação, com saúde. Eu vou pedindo aqui desculpas pela voz aqui, por conta de uma faringite aqui que me acometeu, mas vamos levar ao vivo aqui a nossa transmissão de hoje com os nossos entrevistados no Day After das nossas eleições. Com a gente o doutor Alberto Rolo, advogado e especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor Rolo? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela colaboração com a gente. Muito obrigado, Mauro Friesman, pelo convite mais uma vez. Cumprimento meus colegas de bancada, já vi o Milton Flávio, o Rodrigo Brando. É sempre um prazer participar com uma bancada assim tão inteligente e tão séria. Muito obrigado. Também com a gente o Rodrigo Prando, cientista político, professor e pesquisador da Universidade Mackenzie. Ele também é conselheiro do Instituto Não Aceito Corrupção. Como é que está, Rodrigo? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela colaboração. Sobreviveu à maratona? Olá, muito obrigado. Prazer estar aqui novamente contigo e com todos os colegas aqui desta bancada virtual, mas uma bancada de peso. Estou sobrevivendo, tenho algumas entrevistas ao longo do dia ainda e aula à noite, mas se tudo der certo e Deus ajudar, eu continuo firme. Muito obrigado pela presença, doutor Rodrigo Prando. Também com a gente o Jorge Machado, jornalista Jorge Machado, amigo de longa data, apresentador, repórter de televisão. Muito obrigado pela presença, um prazer te receber aqui, Jorge. Obrigado, um prazer é todo meu, Mauro, inclusive com essa dileta bancada, né, de longa data mesmo, amigos de muitos anos, e num momento desse que é crucial para o Brasil, para a democracia brasileira. É um prazer estar aí no programa Gente que Fala. E também com a gente o Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton Flávio, ex-presidente do PSDB da capital. Tudo bem, Milton? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, né? Um pouco de dor de cabeça, ressaca eleitoral, né? Depois de quase 3 décadas, perder o governo de São Paulo é sempre muito triste para quem presidiu aqui o PSDB e foi deputado durante 16 anos. Esse é um dos assuntos que nós trataremos hoje aqui. Bom, vamos lá, minha gente, 12h03. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro disputarão o segundo turno da eleição presidencial. Lula alcançou 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro 43,20%. Simone Tebet, do MDB, alcançou 4,16% dos votos válidos e Ciro Gomes, do PDT, 3,04%. Foram mais de 122 milhões de votos computados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e aquela expectativa até que chegou a acontecer, né, de que o ex-presidente Lula pudesse vencer ainda no primeiro turno, o que não aconteceu. Rodrigo Prando, eu começo com você esse nosso primeiro tema, a pergunta que não quer calar. O erro das pesquisas, muitas, aliás, todas, né, até acertaram em relação ao ex-presidente Lula, por conta ali da margem de erro, deram ali 50, 51, ele chegou a quase 49. Agora, em relação ao presidente Bolsonaro, foi completamente diferente. O que foi que aconteceu? Elas erraram feio mesmo, ou, olhando aqui para os números do Ciro Gomes, por exemplo, essa desidratação que ele teve no final significa que houve uma migração de votos dele para Bolsonaro, talvez um voto útil? Bom, vamos lá, Mauro. A pergunta do dia, né? Talvez, desde ontem, me parece que uma coisa ficou muito clara, né?
A pandemia saiu vitoriosa, né? Porque todos os candidatos que de uma maneira ou de outra negligenciaram a pandemia e torceram pelo vírus foram eleitos. E aqueles que lutaram contra o vírus foram preponderantemente reprovados. E saiu também perdedores os institutos de pesquisa. Mas o que acontece é o seguinte: primeira coisa, houve má fé dos institutos de pesquisa? Eu creio que não, tá? Eu não acredito em má fé e manipulação. Isso está sendo reforçado pelo discurso do Bolsonaro, dos bolsonaristas, mas o que acontece é algo um pouco diferente. Perceba, com relação ao voto declarado no ex-presidente Lula, ele ficou dentro da margem, ou seja, havia uma possibilidade de vitória num primeiro turno, ele terminou com um pouco mais de 48%. Ou seja, dentro da margem de 2 pontos para mais ou para menos, ele está dentro daquilo que se esperava. A grande questão, e isso não foi apenas em São Paulo, porque em São Paulo nós tivemos uma diferença substancial para governo do estado. Tarcísio ultrapassou e chega no segundo turno à frente, com mais chances que Fernando Haddad. O astronauta Marcos Pontes também supera aquilo que havia sido colocado pelos institutos e ultrapassa Márcio França e é eleito, mas também aconteceu no Sul. Ou seja, há hoje uma dificuldade dos institutos de pesquisa conseguirem entender esse eleitor de direita. Há quem diga que ainda há um voto envergonhado, e tem uma coisa que eu estava lendo nos grupos aqui dos analistas políticos, que alguns institutos demonstram que quando é uma mulher que faz a pergunta sobre quem vai votar, geralmente 10% a menos declara voto em Bolsonaro. Quando o pesquisador é homem, isso dá 10% a mais. Ou seja, há alguns mecanismos que têm que ser corrigidos em relação a essas questões presenciais e como tem sido feita. Ou seja, nós ainda vamos discutir um bom tempo isso, porque deixou todo mundo de sobreaviso. Agora, há que se ressaltar o seguinte: o estado de São Paulo, no geral, bolsonarizou-se e 3 dos maiores colégios eleitorais, 2 votaram em Bolsonaro, e apenas nas Minas Gerais o ex-presidente Lula teve uma vantagem que foi menor do que era indicado inicialmente, Mauro. Agora, essas correções precisam ser feitas agora, para o segundo turno. Vai dar tempo, porque as pesquisas vão ter que acertar. Eu não sei se vai dar tempo, porque é um fenômeno, porque é o seguinte, né? Se fosse uma coisa ou outra, a gente poderia imaginar. Agora pense o seguinte: você disse que vai almoçar frango e na hora você pede picanha. Não tem como instituto saber se você está falando ou não a verdade. A grande questão é que há algo muito mais profundo do que você imagina para esse eleitor que diz uma coisa e está fazendo outra. Ou então há algo de envergonhado em que ele diz uma coisa para aquele que está ali entrevistando e na urna dedica ali um outro voto ao seu candidato. Eu não sei se há metodologia e tempo hábil suficiente para corrigir. Um professor hoje de neuromarketing falou: não, mas a minha pesquisa mostra, o neuromarketing consegue. Eu falei: sim, mas você não tem como ligar eletrodo na cabeça do cara no meio da Avenida Paulista para perguntar em que ele vai votar, se ele está mentindo ou não, porque o marketing e o neuromarketing conseguem isso. Mas eu não sei, Mauro, se dá tempo de fazer essas correções. O que eu sei é que agora, não apenas o discurso bolsonarista, mas a sociedade está extremamente desconfiada, mas não é má fé e não é manipulação. É um problema mais profundo que tem que ser corrigido e talvez não para o segundo turno. Doutor Alberto Rolo, sobre a metodologia dos institutos de pesquisa, a gente já discutiu aqui 2 semanas para cá, inclusive na semana passada eu perguntei para o Caio Maianelli, ele esteve aqui com a gente, sobre a dificuldade dos institutos identificarem determinados pontos em razão da necessidade dos institutos se apoiarem no nosso censo. E o nosso censo está completamente defasado. Se isso poderia comprometer a metodologia por conta disso. Qual que é a sua avaliação? Mauro, eu acho que não. Eu acho que não compromete. Agora, o professor Rodrigo Prando está trazendo algumas ponderações importantes, e eu também participei ao longo desse fim de semana de outros trabalhos, né, com outros profissionais, e eu ouvi hoje de manhã uma ponderação que eu acho razoável, e aí o Rodrigo pode ajudar a gente a pensar em incorporar isso.
Não só os bolsonaristas podem ter ficado envergonhados em algum momento de responder, ou fazer diferença se quem pergunta é homem ou se quem pergunta é mulher, mas fugirem da pesquisa. Eu ouvi a notícia. Não querem, justamente por causa do discurso do presidente, não querem responder. E aí, quando não respondem a pesquisa, esse dado fica defasado. Aí a pesquisa acabou refletindo de forma incorreta a votação no Bolsonaro e aqui em São Paulo no Tarcísio. Porque, como você mencionou, Mauro, para o presidente Lula e para o candidato Haddad, a pesquisa acertou, dentro da margem de erro, acertou. Então, é esquisito, né? A pesquisa acerta metade e erra metade, sendo que a metodologia, como você perguntou, Mauro, é sempre a mesma. Então, eu acho que essa também é uma explicação para que, né, esse eleitor ter fugido da pesquisa e aí o resultado em relação ao Bolsonaro, em relação ao Marcos Pontes, em relação ao Tarcísio, tenha sido diferente. Eu também acho que não é dolo, não é pesquisa comprada, né, como alguns fofoqueiros acusam, mas precisa rever isso, porque senão, para o segundo turno e daqui para frente, as pesquisas vão ficar completamente desacreditadas. Ô, Rolo, posso aproveitar, já que você me citou aí? É muito plausível isso que você falou, e eu estou até aqui estudando para escrever um artigo, e essa é a terceira hipótese. Só que veja a complicação disso que nós estamos colocando, né? Esse eleitor que foi responder à pesquisa acabou distorcendo, porque, de certa maneira, incorporou o discurso do bolsonarismo. Como é que você corrige isso? Você vai pesquisar e vai perguntar: você, quando declarou voto no tal candidato, falou a verdade? Ele vai falar: falei. Ou seja, é dificílimo você ter cientificamente uma análise de algo que é aquela história. Você vai comer o que no almoço? Frango? Não, mas aí você vai lá e pede picanha. Eu não estou tomando sorvete porque eu quero emagrecer. Aí você faz o exame de sangue e está lá muito açúcar no seu sangue. Na política não dá para você provar em laboratório como você tem as variáveis que são controláveis. A hipótese é ótima e plausível, mas é dificílimo conseguir fazer essa correção para daqui a pouco. Eu estou achando que, de fato, Mauro, vai ter que colocar eletrodo na cabeça do cara e pôr ele sentado para ver se ele está mentindo ou não. Agora, ninguém vai se submeter a isso. Jorge Machado, seu entendimento sobre essa discrepância, né, entre o que as pesquisas mostravam e o que as urnas, depois abertas, registraram, e agora também essa questão, o presidente Bolsonaro, ele não fala mais, ele não coloca mais em xeque as urnas, ele coloca em xeque as pesquisas. Olha, eu também acredito que ele está certo quando ele consegue capturar essa aura dos brasileiros, indignados, inclusive, com os números das pesquisas. Porque ainda tem gente, Mauro, que vota naquele que está na frente. Ele vai atrás da pesquisa, eu não vou perder meu voto. Quantas vezes eu já ouvi isso? Agora, a questão de pesquisa também, em algumas eleições, eu quero cotejar com 2018. Eu, ouvindo as pessoas informalmente, claro, como jornalista, né, capturando aí esse momento do voto, eu praticamente não encontrei ninguém que votasse no astronauta. Até brincavam, falavam: não, astronauta, o que é isso? Mas não, ele foi ministro de ciência, sabe, ele estava ali colado no Bolsonaro em todas as oportunidades, percorrendo os rincões, as cidades pequenas, onde o agro é muito forte, ou seja, ele foi se apresentando. Enquanto isso, do lado de cá, muita gente que estava no centro, né, na capital, o grande São Paulo, mantendo posição como Haddad. Vou fazer o governador, o candidato a governador e o candidato a senador. Mas no caso do Senado, que é mais surpreendente, é porque havia aquele apelo, né, ex-governador, Márcio França e tudo mais, aquela coligação. Pensei que fosse uma avalanche de voto, rapaz. Isso foi surpreendente. No caso do Senado, eu lembrei exatamente do que aconteceu em 2018. O Suplicy estava na frente em todas as pesquisas, mas assim com 24% das intenções de voto. De repente, quando a urna foi aberta, eu fiquei estarrecido quando eu vi Major Olímpio, que era deputado federal, combativo, Major Olímpio, que nos deixou, e Mara Gabrilli, também deputada federal. Ou seja, o Senado de São Paulo levou dois nomes, e aí, em 2018, ainda tinha um apelo, Mauro.
porque quem ia pedir voto podia falar assim, Suplicy já ganhou. Olha, depois o deputado Milton Flávio vai poder falar um pouco sobre isso, do já ganhou. Não, Suplicy já ganhou, me dá o segundo voto, me dá o segundo voto. Só que nessa eleição era um voto apenas para senador. Isso para mim foi surpreendente. De tudo, sei lá, Bolsonaro, Lula, não me surpreendeu tanto. Talvez um pouquinho a mais no caso do Bolsonaro, que é um dos pontos que eu não esperava. Eu achei que o Lula fosse ficar mais próximo do primeiro turno. Mas no caso do Senado, eu achei surpreendente. Eu acho que nesse ponto as pesquisas precisam se calibrar mais, se ficar melhor apuradas, porque realmente não estão descrevendo a realidade e a intenção de voto. Milton Flávio, por que essa diferença das pesquisas e dos resultados práticos da urna? Está fechado o seu microfone, Milton. Segue fechado. Milton Flávio. Pronto. Aí, já estou resolvido. Vamos lá. Eu estava dizendo, Mauro, que eu vou, com todo respeito, discordar dos nossos companheiros de mesa, pessoas que eu conheço e acompanho há muito tempo, respeito muito. Com relação à presidência, eu acho que não houve um erro maior, né? De verdade. Eu diria que a votação do Lula está dentro da margem de erro e a votação do Bolsonaro eventualmente escapa um pouquinho, né? A discussão se nós teríamos o resultado, a definição no primeiro ou segundo turno, mostrava que o Lula teria aí uma votação muito próxima de 50%, que ele teve. As flutuações, outras, decorrem disso, né? E aí eu vou caminhar para a eleição do governo em São Paulo. Eu diria que o que definiu essa mudança na reta final é o antipetismo que as pessoas até agora não conseguiram ler de maneira adequada. As pessoas aqui hoje em São Paulo, e ainda já, ou melhor, há algum tempo, existe um antipetismo consolidado. Então, essa flutuação, na minha opinião, no final, na reta chegada, decorreu de uma leitura do eleitor paulista, no sentido de dizer, olha, como é que eu consigo me contrapor? Os que não são, os que têm esse sentimento antipetista. E aí ficou, provavelmente, numa dúvida muito grande até ao final do processo, se o Tarcísio conseguiria ser esse antagonista que eles gostariam de colocar. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Em relação ao Senado, é diferente, né? As pessoas não pensam. As pessoas resolvem o voto do Senado e de deputados quase que no último dia, né? E aí há uma leitura ou há uma migração quase que natural, na medida em que você consolidou teu voto para o presidente Bolsonaro em São Paulo, que prevaleceu, votou no Tarcísio, né, como alternativa ao Haddad. Nós não podemos nos esquecer que o Haddad já foi derrotado recentemente, portanto, ele não tem uma avaliação das melhores, né, e acompanha a rejeição que existe em relação ao PT. E aí o astronauta, de fato, caiu do espaço, né? Caiu do espaço, né? Nós tínhamos um candidato natural, que era o Serra, que decidiu não disputar a eleição por questões de saúde, né? E o resto, né, era o resto, né? Eu tenho assim, desde o começo, eu acho que a candidatura do Márcio França nunca foi bem digerida, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Não era bem digerida para o governo de São Paulo, diria que não foi bem digerida nem pelo PT, né, pela coligação, ao Senado, sobretudo por um fato que me parece muito relevante, a imposição que o Márcio fez de ter como vice sua esposa do Haddad. Isso, na minha opinião, criou um ruído que muitos não foram capazes de ler nas hostes petistas, e acho até, na minha opinião, pelo menos, que isso acabou dificultando a evolução do Márcio França. Além de algumas acusações que não foram comprovadas, de uma ligação que ele teria tido com
um indivíduo que está condenado a 200 anos de cadeia por malversação de recursos na área da saúde, e essa ligação teria sido feita com ele, com o Martim França, através do seu irmão. Mas, enfim, eu só estou colocando isso para dizer que eu discordo. Eu acho que a leitura que não foi feita até agora é que nós estávamos disputando, o bolsonarismo é uma força muito importante, mas agrega-se a ela um antipetismo que ainda não acabou. Aquela história do Lula continuar dizendo, né? E eu não sou bolsonarista, pelo contrário, estou aqui declarando já desde sempre, não é o meu candidato, não será o meu candidato. Mas eu não posso deixar de reconhecer que aquela história que o Lula ainda não quis enfrentar, né, e assumir, ele não foi absolvido. Né? O que houve foi uma mudança de jurisdição, mas a justiça não o absolveu. Então, é possível que com os eleitores de menor conhecimento, de menor informação, isso passa. Mas está na hora do PT assumir com um pouco mais de responsabilidade essa discussão, fazer um meia-culpa que ainda não fez, se quiser chegar no segundo turno com os votos que precisa. Embora acho que vai chegar, porque a migração dos votos do Ciro, da Simone e dos demais provavelmente não serão para o Bolsonaro. 12h20 no programa Gente que Fala, aqui ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Milton, o segundo turno das eleições para governador de São Paulo será disputado entre Tarcísio de Freitas, republicanos, Fernando Haddad, do PT. Tarcísio obteve 42,32% dos votos válidos e Haddad 35,70%. Derrotado nas urnas após 28 anos de domínio em São Paulo, o PSDB será cotejado por apoio e pode ser decisivo para o resultado final. E, além disso, a polarização entre lulistas e bolsonaristas tende a continuar pautando a corrida paulista. Bom, o resultado aqui em São Paulo reflete o que aconteceu no Nacional. PT e PL no Nacional e aqui PL e PT. Você acha que esse cotejamento que vai haver em torno do PSDB será o mesmo aqui e no Nacional? Olha, eu acho que sim. Né? Lamentavelmente, né, o PSDB colheu o que plantou. O PSDB, né? Vem cometendo erros seguidamente de avaliação. Né? Eu começo, e se você me permitir, né, na insistência do Dória de se candidatar a cargos subsequentes, sem terminar o seu próprio mandato. Né? Isso o obrigou, né, a uma centralização, a uma monopolização, eu dizia isso para ele, do seu governo, uma exposição excessiva que gerou um cansaço de material. Depois teve um segundo momento que eu achei muito preocupante, e eu vou pedir, com todo respeito aos meus companheiros de mesa, e até a quem está nos assistindo, que ouça com atenção para não interpretar de forma diferente. Eu sou médico. Eu tinha absoluta convicção e conhecimento de que o Bruno provavelmente não concluiria o primeiro ano do seu mandato. Isso era uma leitura absolutamente consensual na área médica. Aliás, era saber se ele chegaria à eleição, até a eleição, em função da doença que tinha. O PSDB, né, eu acho que impôs ao Bruno e aos eleitores uma situação que me pareceu absolutamente incorreta. Ao Bruno, porque tinha um resto de vida que eu acho que ele deveria ter dedicado à família, ou poderia ter dedicado à família, e ao eleitor que votou em um candidato do PSDB, né, que não executou e que não cumpriu com o seu mandato. O PSDB, com isso, abriu mão da prefeitura da capital. E isso seria relevante para a eleição do nosso candidato ao governo de São Paulo. O PSDB abriu mão de um espaço político que não poderia ter aberto. Então, soma a insistência do Dória em ser candidato e não completar o seu mandato, o erro na questão da indicação, né, ou na imposição, ou mesmo que o Bruno quisesse, né, do não entendimento que ele não tinha condição, ele não tinha saúde, ele não tinha sobrevida para cumprir o mandato. Né? Depois, a má gestão da disputa entre o Geraldo e o Rodrigo, né, que poderia ter sido acertada ou deveria ter sido consertada, como se fez ou se fazia no passado,
né? Quando, por exemplo, o Mário Covas abriu mão de ser vice-governador do Franco Montoro, abrindo espaço para o Quércia, para que o PMDB, na época, ou o MDB, se mantivesse unido. A escolha do vice do Rodrigo foi um desastre. Me desculpe, né? Era uma pessoa absolutamente desconhecida e que não agregou nada à sua campanha, né? E daí vai em diante, né? Nós fomos errando continuamente. Então, o eleitor de São Paulo não está cansado do partido, das gestões que o partido fez. Está cansado dos erros que as suas lideranças cometeram, pensando quase que exclusivamente no seu próprio interesse, e não nos interesses de São Paulo e nos interesses do partido. Eu tenho a impressão que, pela história, o PSDB tem restrições, tem dificuldades com o PT há muito tempo, né? O PT sempre se opôs ao PSDB em São Paulo. Eu tentei várias vezes, como líder dos 3 governos que eu participei, Mário Covas, Geraldo e Serra, fazer um entendimento mais adequado com a esquerda. Nunca consegui por conta da disputa. Mas eu diria que o antibolsonarismo no PSDB é maior do que o antipetismo. Portanto, o PSDB deve acompanhar, na minha opinião, e aqui eu estou declarando a minha posição pessoal, né? Eu acompanho o PT no governo federal e vou acompanhar no governo estadual. Rodrigo Prando, na sua avaliação, qual é o futuro do PSDB, agora, depois de quase 30 anos no governo de São Paulo, com essa derrota de Rodrigo Garcia? A impressão que deu aí a campanha, Rodrigo Garcia parecia não ter muito discurso, ele tinha que esconder o Dória. Parecia não ter muito discurso, ele não tinha muito o que dizer das realizações do governo de São Paulo aqui. E ele, propriamente, não era um tucano raiz, veio do Democratas, hoje União Brasil, né? E foi presidente da Assembleia, teve uma exposição e tudo mais, mas não tinha o grande conhecimento do público, do eleitor. Bom, não, o PSDB é um caso a ser estudado e o Dória PSDB é um caso a ser estudado pela ciência política com muita atenção. Mas na fala que me antecedeu, e isso é importante, que ele coloca agora que acompanha o PT e o sentimento antibolsonarista é maior do que o sentimento antipetista. Então, eu concordo, mas eu concordo para as lideranças do partido. Eu não sei se o eleitor porque me parece o seguinte, o eleitor do PSDB, durante muito tempo, não foi um eleitor comprometido com a social-democracia dos fundadores do PSDB 100%. E havia ali um conservadorismo, um tradicionalismo mais profundo do PSDB que ficou com o PSDB enquanto não surgiu um candidato à direita como o Bolsonaro. Porque vamos pensar o seguinte, se a gente pega, depois com o Lula presidente, no segundo mandato do Lula, de 2006 até 2018, o estado de São Paulo sozinho conseguiu levar o candidato do PSDB para o segundo turno. E o conjunto do Nordeste levava o candidato do PT para o segundo turno. Em 2018, esse eleitor do PSDB abandonou o Geraldo Alckmin, deixando ele na 4ª colocação, que foi a pior votação que o PSDB teve à presidência da República. Rodrigo, e foi com o Bolsonaro. Posso só fazer uma parte, Rodrigo? Esse eleitor que você está dizendo... Só para te ajudar. Eu acho que esse eleitor que você identificou, e é verdadeiro, ele já migrou no primeiro turno para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Ele já migrou. Então, mas aí que está. Esse eleitor que ficou, necessariamente, não é só o eleitor do PSDB. Tem também o eleitor mais raiz, na minha opinião. Então, mas esse eleitor raiz, eu não sei se vai, de fato, aí que é a minha dúvida. Eu sei que você conhece por dentro os meandros do partido, tem uma história, isso eu não tenho nem dúvida, mas eu tenho aqui, metodologicamente pensando, essa dúvida se de fato esse eleitor agora vai com Haddad, e eu não sei se vai. Porque assim, né, tudo que você colocou, e colocou muito bem, da questão, por exemplo, do Dória. Veja, o Dória acabou não tendo condições de concorrer à presidência da República, porque disse que ele tinha uma alta rejeição e não ia crescer. E foram com Simone Tebet na confederação ali, que também ficou com quase 5%, que era o que o Dória tinha.
O Dória tinha muito mais para mostrar na campanha, falando da vacina e se contrapondo, do que Simone Tebet, que foi muito bem nos debates, saiu maior do que entrou, o Ciro saiu diminuído e o PSDB, pela primeira vez, não tem candidato, né? Então, assim, a situação hoje, eu não gosto de falar que partido morre, porque as coisas não são tão simples. Todo mundo dizia que o PT tinha morrido quando o Lula foi preso e está no segundo turno. Mas, de fato, o PSDB conhece hoje, para mim, o seu pior pesadelo. Porque ter perdido São Paulo é ter perdido um estado que coloca naturalmente o governador como um pré-candidato à presidência da República. Então, não tem governador, vai estar. E olha só, eu quero aqui dizer, mas enfim, para mim, as chances de eleição do Tarcísio são muito maiores do que do Haddad nesse momento. Não é? E isso para o Estado, se nós olharmos hoje no Estadão, na Folha de São Paulo, se nós olharmos o mapa de São Paulo, ele é inteirinho azul, em todas as cidades praticamente ganhou o bolsonarismo, e o PT ficou nas franjinhas com poucos votos nas cidades, ou seja, São Paulo, de 2018 para cá, bolsonarizou-se praticamente de uma forma quase que completa, ou seja, dificulta demais. Agora, se a gente retroceder, o próprio Aécio, em 2014, contribuiu para isso, quando contestou o resultado eleitoral. Quando o Aécio cai nos áudios e o PSDB faz o expurgo necessário, contribuiu para isso. Antes disso, quando o PT... Desculpa, vou terminar. Quando o PT usou da ideia de herança maldita, falando que o governo Fernando Henrique havia legado para o Brasil uma herança maldita, tanto Alckmin quanto Serra se calaram e não defenderam a gestão tucana do seu próprio partido. Não é? E isso fez, paulatinamente, que o PSDB tenha se perdido dentro daquilo que ele se propôs, que era um partido social-democrata. E agora talvez Simone Tebet apareça com o rosto do que foi o PSDB nos anos 90. Mas não quero me estender para não monopolizar, tá? Jorge Machado, eu queria que você fizesse uma avaliação da correlação de forças na Assembleia Legislativa, local onde você já atuou e tem muita experiência. O que nós vimos ao longo dessas 3 décadas, sempre essa correlação PSDB-PT, o PT aí fazendo a sua oposição, e agora é PL e PT, independentemente de Tarcísio ou de Fernando Haddad como governador. Bom, Mauro, eu acompanhei durante muito tempo, quase 2 décadas, essa correlação de forças. Quando eu entrei na Assembleia em 2001, já era o PSDB, sempre rivalizando com o PT, né? 2 grandes partidos, inclusive tem muito da visão do deputado Milton Flávio, essa questão de unir as 2 forças magnânimas, né? Não teria outro partido, até porque depois disso o que houve foi uma pulverização muito grande dos partidos, né? Eles foram perdendo alguns nomes, então ficou difícil de negociar. Você imagina num colégio de líderes com 16 assentos, quer dizer, um que peça a palavra e joga aquela proposta, aquele projeto, aquela ideia por meses numa comissão. Quer dizer, é muito difícil, né, manobrar com a quantidade de partidos com que houve. Mas eu acho que em 2018, enquanto PT e PSDB se digladiavam, o que houve foi Janaína Pascoal com 2.060.000 votos. Ela sozinha fez praticamente... Ela fez 15 cadeiras, mas poderia ter feito 19. Ou seja... não dá nem para dizer. Eu acho que enquanto os 2 partidos ficam olhando ali para o seu patrimônio, olha, meus votos, eu ganhei em tal cidade. Eu tenho que dizer aqui também que lembro quando o Dória venceu a eleição, ele também conseguiu trazer para si muitos prefeitos de cidades importantes que foram para o PSDB, ou seja, o PSDB ainda é a máquina mais bem azeitada que tem no Estado. A gente tem que se debruçar sobre o fenômeno Rodrigo Garcia, que podia estar no União, mas aquela briga e tal, chapa pura, puro sangue, né, que chamam, né, 2 do PSDB, porque o Dória sai candidato a presidente, o Rodrigo assume o governo do Estado e com a máquina na mão, diário oficial, o orçamento, ele vai se tornar o novo governador e tudo mais, só que esqueceram de combinar com os russos. Esse que é o problema. Aí vem o Bolsonaro, consegue no interior um estrago, o mapa ficou azul, mas dessa vez não o tucano, é o azul marinho.
conseguiu ganhar em boa parte das prefeituras, e eu acho que é difícil reverter isso, principalmente no interior, viu? Por mais que ele tenha apoio. E eu vejo também que o PT já estava preparado para o discurso da vitória e não teve tempo mesmo de refazer o discurso. Inclusive, no debate, eu fiquei triste quando vi o Lula defendendo a Dilma e falando que foi o governo golpista do Temer, o governo anterior. Ele vai precisar do MDB. Então, por que brigar agora? Sabe? Vamos articular ideias, projetos, porque, por enquanto, só ódio no caminho. É isso, Mauro. Doutor Rolo, seu entendimento sobre esse tema? Olha, eu vou falar, Mauro, muito pouco depois dessas análises políticas, né? Eu não vou acrescentar nada. Agora, coincidentemente, eu estou na Assembleia neste momento, eu vim participar de um programa aqui na TV Alesp, estou aqui na Assembleia, e olha só que informação importante para os nossos internautas, né? 54 deputados estaduais reeleitos, eu acho que isso é um índice importante, e 25 mulheres, Mauro, eu não tinha esse número, a eleição foi ontem, né? Então, o tempo de estudar, 25 mulheres, é um recorde para a Assembleia Legislativa de São Paulo, 25 mulheres, né? Então, eu acho isso muito bacana, e os colegas, né, fizeram as análises políticas. Quem sou eu para discutir com o Milton Flávio, que vê de dentro a coisa, com o Rodrigo Brando, que estuda isso a vida inteira. Então, eu trouxe essas informações novas que eu aprendi hoje aqui na Assembleia. Então, temos aí mais de 20% de mulheres agora, 25%, mais ou menos. Eram 10 mulheres, 12 mulheres? E isso foram, se eu não me engano, 12 e agora serão 25. Eu acho isso sensacional, mostra a maturidade do eleitor, mostra que o eleitor está entendendo que precisa de mais mulheres na política sim, e acabar com aquela história que a gente já falou aqui muitas vezes, Mauro, a lei diz que tem que ter 30% de candidatas mulheres. Eu não sei o que a lei fala, quer dizer, até sei, né? Mas não importa o que a lei fala, 30%, eu acho que o ideal seria meio a meio, né? Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Agora, na próxima legislatura, serão 25 mulheres. Os eleitores de São Paulo estão de parabéns. E vamos ver essas mulheres também compondo a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Isso tem que estar presente. Eu espero que sim. Aí a composição da mesa é proporcional às bancadas dos partidos. Haverá uma negociação política, evidentemente, né? A posse aqui em São Paulo é 15 de março. Demora mais do que outros estados, então ainda tem um tempo aí de reflexão. Não é só a eleição de segundo turno, vai ter um tempo grande de reflexão e vamos torcer para que as mulheres participem. Já tem hoje mulheres na mesa, mas vamos torcer para que elas continuem participando e, de repente, até aumentem o espaço na mesa. Milton, você pediu a palavra? Não, eu só queria destacar, primeiro, comemorar, né? Comemorar, né? Meu partido elegeu 3 mulheres numa bancada de 8 deputados, né? O PSDB tem quase 50% da bancada estadual composta por mulheres. As mais votadas foram mulheres. Mas eu queria aqui fazer uma homenagem às candidatas à presidência, Soraya e, sobretudo, a Simone, que conseguiram demonstrar durante os debates que as mulheres estão preparadas, sim, estão preparadas para governar o nosso Estado, para governar o nosso país, para participar com eficiência e com competência da política brasileira. E, sobretudo, porque elas foram, durante os debates, aquelas que tentaram discutir programas, tentaram conversar com o eleitor, não ficaram no rame-rame, né, daquela briga, daquela polarização que, infelizmente, nós enfrentamos, nem fizeram aquele discurso maluco, absolutamente irreal, do padre Kelman, que eu acho que, de fato, a Soraya falou bem, né, é um padre de quermesse. Mas, enfim, eu acho que elas mostraram, durante os debates, que elas estavam preparadas, a Simone e a Soraya durante a CPI também da Covid. E eu aqui também queria dizer que a bancada da Covid, né, não foi totalmente vitoriosa, não. Né? Alguns representantes foram derrotados, a capitã Cloroquina, a nossa doutora aqui, Nise, né, em São Paulo. Nise Yamaguchi. Algumas pagaram um preço alto por isso, né? Outros não, né? Quando o fanatismo prevalece, né, as pessoas fecham os olhos e os ouvidos, tapam o nariz e seguem seu líder. Por isso que nós temos aí o Pazuello e outros desastres que nós, infelizmente, vamos ter que continuar enfrentando no Senado. Isso se a justiça
E aí o Rolo pode nos dizer se a justiça não for eficiente para tirá-los da vida pública. Faltando 21 minutos para 1 da tarde, o programa Gente que Fala, uma paradinha breve, um intervalo, mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, faltando 20 minutos para 1 da tarde. Você está na OTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, teve um crescimento significativo nesta eleição e terá a maior bancada no Congresso Nacional. Na Câmara, o PL terá 99 deputados e o PT, juntamente com os partidos com que formou uma federação, terá a segunda maior bancada com 79 parlamentares. O presidente, seja ele quem for, precisará ter interlocução com deputados e senadores para conseguir aprovar projetos do seu interesse e avançar com seus planos de governo. Ficará mais difícil, eventualmente, né, se for a vitória do candidato Lula, certo, Rodrigo? Será muito mais difícil, porque não só, né, o Congresso, né, é bicameral, você tem os 513 deputados, os 81 senadores, e a soma desses parlamentares torna este Congresso, desde 89, o Congresso mais conservador. E com relação ao PL do presidente Bolsonaro, o fenômeno repete-se, que nós tivemos lá em 2018, você tinha o PSL com um deputado, e ali você depois tem uma grande bancada que vai junto com o presidente Bolsonaro. Então, a força do bolsonarismo está aí, intensa, e a situação para o segundo turno, eu vejo francamente desfavorável ao ex-presidente Lula, ainda pensando nos votos de Simone Tebet e de Ciro Gomes. Então, seja quem for o vitorioso, né, o Centrão vai continuar dando as cartas e agora, com mais força, o orçamento deixa de ser secreto para ser um orçamento absolutamente capturado pela vontade do Centrão, e isso não tem como ser diferente, dado que a escolha do eleitor brasileiro foi essa. A gente tem que falar sempre da democracia. Eu sempre digo para o meu aluno que quando a gente olha para o nosso Congresso, desde aquele mais democrata, comprometido, ético, republicano, até o mais picareta e vagabundo que foi eleito, todos têm algo em comum: o voto. Foram eleitos pelo voto popular. E aí a gente tem que pensar em larga medida quem nós escolhemos e por quê. Ou seja, nós temos que entender melhor esse mecanismo de escolha e o que está por trás disso. Milton, governabilidade, seja com Bolsonaro, seja com Lula, com esse novo Congresso Nacional que teremos. Olha, de novo, aqui eu vou ser provocador, viu, Rodrigo? Eu não acho que o PL é do Bolsonaro, né? Como também não era do Bolsonaro o partido que era presidido pelo Bivar. Né? Desculpa, só para... Valdemar da Costa Neves, desculpa. Aceitando sua provocação, não, eu sei. Eu aceito, eu não disse que o PL é do Bolsonaro, mas o fenômeno do Bolsonaro fez com que o PL... como fez em 2018, né? O Bolsonaro não é de partido nenhum, o Bolsonaro é dele. O Bolsonaro pulou de partido em partido pelo seu desejo de poder messiânico, e que é muito parecido, de certa maneira, com o do Lula. Agora, não foi o PL do Valdemar que teve essa votação expressiva, foi o PL com o presidente Bolsonaro, né, Milton? Não, veja bem, eu acho que são as duas coisas, viu? Primeiro, né, no caso do Luciano Bivar, por exemplo, do União Brasil, né, ele desde sempre, desde a eleição anterior, ele focou, claro que eu diria que eles surfaram na candidatura do Bolsonaro, se foram acoplados por ela, se associaram à campanha para eleger uma bancada de deputados
que lhes garante, e lhes garantiu, e lhes garantirá no futuro, né, uma fortuna do fundo partidário. Da mesma maneira que agora, né, eu diria que o PL do Valdemar da Costa Neves, não do Bolsonaro, né, está muito mais preocupado, e esteve muito mais preocupado, tanto é que os filhos do Bolsonaro reclamavam que faltava dinheiro para a campanha do presidente, mas não faltou dinheiro para os candidatos a deputado. Por quê? Porque eles que garantem, na próxima eleição, os recursos financeiros. Infelizmente, você tem razão, né? A dificuldade que nós vamos enfrentar não será se o governo for do Lula, não será se o governo for do Bolsonaro. O Centrão sai muito mais forte dessa eleição. Portanto, né, a capacidade de negociação, né, a monetização dos votos vai ficar cada vez pior. Né? Eu diria que o Brasil sai dessa eleição muito pior do que entrou, na minha opinião, pelo menos. Concordo. Jorge... Sim. Você não, concluiu, só disse que Rodrigo? concordo. Não, só disse que concordo com ele. Estamos de comum acordo, é verdade. Jorge, eu vou passar para falar o seguinte, eu vou avançar aqui o tema por conta do nosso horário. Temos um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo e o professor Marcos André Mello afirma que a polarização impactou não só a forma da disputa eleitoral, mas também o seu conteúdo, que se esvaziou programaticamente. Não houve discussão de políticas públicas pelos seus protagonistas, ela só apareceu, e quando apareceu, através de outros candidatos, aqui na opinião do professor Marcos André Mello, no seu artigo publicado hoje na Folha de São Paulo. Quando a gente tem uma polarização, como a gente verifica aí, entre Bolsonaro e Lula, a disputa eleitoral, ela vai no sentido inverso do conteúdo, ou seja, a polarização leva a isso e o conteúdo fica para trás, fica esquecido? Eu vejo o domínio das paixões aí, né? Propostas, projetos foram deixados de lado, os costumes entraram em cena e, de alguma maneira, isso mexe com o eleitor, sim, embora preocupado, é claro, com a questão econômica, o desemprego, a volta da inflação. Mesmo assim, o eleitor está de olho naquele seu candidato, a maneira como ele procede, e algumas bandeiras que foram entabuladas aí ao longo da campanha. Eu acho que a esquerda demorou capturar isso, viu? O Bolsonaro foi mais perspicaz e conseguiu absorver esse sentimento dos brasileiros. Eu acho que é sempre pendular, a gente passa pelo ideal, né? A gente está nos extremos. E é por isso que, numa mesma eleição, Boulos vence com maior número de votos aqui, e a bancada do PL também cresce. Parece que a gente está olhando para os extremos, a gente passa pelo ideal e não consegue fixar. Esse é o nosso problema. Temos grandes desafios colocados aí. A questão de reproduzir o modelo, porque as pessoas só olham os candidatos majoritários e esquecem da eleição proporcional, não sabe como é que funciona, não tem a mínima ideia de como ele vota numa pessoa e o outro se elege. Isso é um sentimento que fica para o eleitor e muita gente fala, votar para quê? Mas eu achei que foi muito interessante o fato de ter diminuído o número de votos em branco e nulos. Isso mostra que tem mais gente interessada em mudança. E só para falar em mudança e pegando um trechinho da fala anterior, no tocante à Assembleia, que está ali próximo a nós, né? Eu digo que os 54, eu contei também na unha, dos 94, 54 são deputados que foram reeleitos, mas eu tenho que contar que Valdomiro Lopes, que já foi deputado, né, ex-prefeito de São José do Rio Preto, também voltou, Átila Jacomussi, ex-prefeito de Mauá, voltou, Simão Pedro, Luiz Cláudio Marcolino, Ana Perugini, ou seja, eu acho que o eleitor queria um nome que ele lembrasse. Então, não dá nem para pensar em projeto, olha, qual é a bandeira daquele candidato, não deu tempo, porque ele ficou naquele discurso do ódio, perdido nas redes sociais, e não deu tempo de maturar o seu voto, Mauro. E o que representa, já que você citou esses nomes de ex-deputados que estavam já fora da Assembleia já há um bom tempo, terem voltado? É um sentimento de renovação, às avessas, enfim, como é que funciona isso?
Eu acho que é a política aos políticos, porque, na verdade, depois daquela onda de 2018, muita gente que nunca foi síndico, nunca foi presidente de grêmio, de diretório acadêmico, que nunca teve a lida política, começou a fazer discurso e não entende como é que funciona um regimento, ou seja, se perdeu muito tempo, se gastou muita energia sem produzir nada, só desconfiança recíproca, enquanto os partidos iam se acomodando. Ou seja, nós chegamos com pessoas que não sabiam vender a política e até falavam mal. Eu sempre disse nos nossos tempos lá, nos programas, inclusive Milton Flávio participando, era assim, as ideias devem colidir, nunca as pessoas, né? O que se espera do político é que tenha um pouco de elegância, e isso faltou. Milton, você espera voltar para a Assembleia? Não agora, né? Acabamos não. Eu fiz, né, um divórcio absolutamente amigável, né, com o eleitor e ele comigo, né? Ele não quer políticos com a minha característica, né? Ele quer os políticos que ele elegeu, né? E esse eleitor que elege esses políticos não pode me eleger. Há uma incompatibilidade. Né? Eles não querem alguém como eu, né? O Jorge me acompanhou, né, sabe da diferença, desculpa, sem nenhuma modéstia, que eu fazia na Assembleia, discutindo de maneira absolutamente aprofundada temas, ideias, projetos. Nunca pessoalizei, nunca tive um único inimigo na Assembleia. Eu enfrentava os meus adversários com muita lealdade, mas com muito respeito. Não tenho nenhum inimigo na vida pública na Assembleia, embora o Jorge sabe disso, às vezes eu sozinho, às vezes não. Praticamente em várias legislaturas, eu sozinho falava mais do que a somatória dos deputados do PSDB. Enquanto eu fazia a defesa do governo, eles faziam campanha para eles. Né? Isso que eu não volto para a Assembleia. Quando o Geraldo estava começando a pensar em ser candidato ao governo, nós tivemos uma conversa e ele me perguntou isso. Falei, governador, não volto nunca mais para a Assembleia de São Paulo. Não, com todo respeito, né? Ela não hoje, ela é muito diferente da Assembleia que eu conheci em 95. De lá para cá, ela só piorou. Me desculpem os deputados, espero que agora modifique. Ela está monetizada, né? E recebe e negociam emendas a troco de votos. Tem nada a ver, nada a ver com aquilo que a gente fazia no passado, no governo Mário Covas, no governo Geraldo Alckmin, no governo José Serra, né? Eu diria até mais, né? Hoje eu não me reconheço mais, enquanto PSDBista, né, com as pessoas que, nos últimos tempos, falavam pelo PSDB. Eram pessoas que, durante anos e anos, foram nossos adversários, não do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico. Né? Hoje, eles viraram líder de governo. Eu não quero fazer avaliação pessoal, né? Mas eu me envergonho, em muitos momentos, das pessoas que falam pelo meu partido. Né? Por quê? Porque o passado os condena e as suas ideias não são as nossas. Faltando 8 minutos. Fala, Rodrigo. Eu quero que desse programa fique esta frase dita agora. O eleitor tem quem ele escolheu. O político que está lá foi escolhido. Então, quando você tem aqui alguém com vocação para a vida pública, né, como está aqui colocando, né, de forma muito clara, né, que é o Milton, né, dizendo o seguinte: eu não me vejo hoje na política. Você imagina, Milton, um presidente Fernando Henrique debatendo com o padre Kelmon? Você consegue imaginar? Não existe. Ou seja, o nível está assim porque o eleitor quer isso. Então, os homens com dignidade e vocação pública não encontram espaço numa política que está pululando fake news, pós-verdade, teoria da conspiração e os negacionistas, embora, né, o Milton aí tenha dito, mas os negacionistas ganharam em larga medida. Nise não foi eleita, Capitã Cloroquina não foi, mas Pazuello foi, Ricardo Salles foi. Ou seja, esse pessoal tem foto e o eleitor quer, a sociedade assim deseja. Como democratas, vamos respeitar e ver o que vai ser do nosso futuro. Agora, 7 minutos para 1h da tarde, perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou pedir bastante brevidade para a gente conseguir cumprir com todas elas aqui. Rodrigo, já que você está falando, está com a palavra, o seu Jaime do Jardim Bonfilhole. Te pergunta... para mim hoje, o Jaime?
Oi? O Jaime não fez pergunta para mim hoje? Fez para outro? Não, o Jaime está com o Rodrigo Jaime. hoje. Obrigado aqui, seu Jaime, pela participação mais uma vez. O resultado da votação no Brasil é um reflexo da expansão da extrema-direita no mundo, inclusive na Europa? Pergunta dele. Senhor Jaime, eu tendo a crer que existe sim similaridades e nós estamos vivendo um período de avanço desses políticos populistas e iliberais. Eu acho que o Brasil também está dentro dessa nova onda. Milton, pergunta do Rodrigo Monteiro. A chamada direita moderada perdeu espaço no Brasil para a direita mais radical? Eu acho que não. Eu acho que ela vai se reencontrar. Eu espero, inclusive, que ela possa e seja decisiva nesse segundo turno e que cobre dos nossos candidatos, finalmente, no segundo turno, a discussão de projetos, de propostas e o que eles têm para o Brasil e para São Paulo. Aliás, só para terminar, eu queria dar um abraço no Jaime. Eu brinquei, você sabe, porque sempre que eu vou, ele brincava muito, me provocava, inclusive perguntando quanto eu gastava no pedágio até Botucatu. Por isso, o Jaime me acompanha há 10 anos no programa e eu queria mandar um abraço para ele. Muito bem, seu Jaime do Jardim Bom Filho. Olha, um abraço aí do Milton Flávio para você, um abraço nosso também. Muito obrigado pela participação todos os dias aqui com a gente. Doutor Rolo, a Fernanda Antonelli no Facebook. Dá para esperar debates melhores agora, que teremos somente 2 adversários? O importante de lembrar para a Fernanda e para todos é que agora o tempo de televisão, do horário eleitoral gratuito e no rádio é igual. 5 minutos para cada um dos 4 candidatos. 2 a governador, 2 a presidente da República. Agora, isso, evidentemente, não significa que o debate vai ser mais apurado e mais concentrado nas propostas. Eu acho que o radicalismo, e a gente falou disso ao longo do programa, não vai permitir isso. Infelizmente, eu acho que a tendência é que as agressões continuem. Agora, pode ser um fator para a escolha do eleitor. Quer dizer, se o eleitor perceber que um determinado candidato realmente está preocupado mais em apresentar propostas e menos em atacar o outro, quem sabe isso não acaba sendo um fator de decisão na hora do voto. Jorge, a Carla Okimo, no Instagram, quer saber o que esperar da nova Alesp, com mais membros à direita e à esquerda e menos centro. Olha, tem que falar para a Carla, primeiro, ficar muito vigilante com cada legislatura, porque há uma composição de forças. Eu pego aqui emprestado o que eu ouvi uma vez de um político que foi reeleito agora, Barros Munhoz, ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da Casa. Ele dizia assim, só PT, PSOL e PCdoB fazem oposição. O restante cai por gravidade no colo do governador. Então, seja Haddad, seja Tarcísio, vai haver uma reacomodação de forças na Alesp. Agora, eu vejo com olhos ainda de muita dúvida, porque eu não senti esse movimento de renovação lá. Eu já falei de nomes que estão retornando, uma vontade do eleitor em querer colocar político consagrado de volta. Infelizmente não teremos lá Milton Flávio, né? O limpa-trilho, o limpa-trilho do governo, vamos dizer assim, que topava todas com muita coragem, com muita bravura, mas eles vão se acomodar num concurso de forças e da governabilidade. Infelizmente é o jeito que a eleição funciona e que a gente vem tocando há muitos anos, né, Mauro? Muito bem, 3 minutos para 1 da tarde. Vamos para as despedidas, mensagem final de cada um, com brevidade. Jorge, você começa. Eu só para emendar que eu fico ainda perplexo diante do sentimento que fica. Conservadorismo, antipetismo, se a gente vai conseguir diminuir o nível de ódio que se instalou na política e trazer a elegância de volta. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a acompanhar a política, 82, como eleitor, claro, todos contra a ditadura, Montoro. Depois, todos contra a inflação, ou seja, governo Fernando Henrique, 1994, e Lula em 2002, com distribuição de renda e tudo mais. Esse sentimento se perdeu. Acho que o Brasil precisa de uma vocação, precisa ir atrás de alguma coisa muito palpável e que aglutine todos os brasileiros, senão a nossa democracia, eu acho que corre um risco de retrocesso. Doutor Alberto Rolo, sua despedida, bem rapidinho. Mauro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, eu agradeço o Jorge, um abraço ao Milton Flávio, para o Rodrigo e um abraço para o Henrique, que apareceu aí na sala junto com o Rodrigo. Muito obrigado. Despedida agora do Rodrigo Prando.
Bom, só agradecer a vocês por um debate sempre em alto nível nesse programa e dizer o seguinte, né? Com todos os sentimentos que decantaram de ontem para hoje, uma coisa é importante. Nós tivemos um primeiro turno transcorrendo com normalidade e sem violência. Então, eu acho que nisso a democracia e as instituições do Brasil já se mostram vigorosas e é um ponto positivo para todos nós. A você, Mauro, que conduziu, e aos meus colegas, o mais forte e cordial abraço. Muito obrigado, Rodrigo. E a despedida aqui do Milton Flávio. Vamos lá. Eu só vou pedir para o eleitor para me dar um presente. Me surpreenda nesse segundo turno. Vote com consciência, vote com o coração aberto, pensando no nosso Estado, no nosso país e no futuro dos seus filhos. Me surpreenda, pelo menos dessa vez. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição aqui do programa Gente que Fala, de segunda-feira, o day after das eleições. Participaram com a gente Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, cientista político Rodrigo Prando, jornalista Jorge Machado e o Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, ex-presidente do PSDB da capital. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UlTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, você espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, desculpe a voz, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UlTV. Um abraço a todos, tchau, tchau.